3, 2, 1, go! Vamos, solta a mão! E aí, traveleiros! Nós estamos no meio da China, em Zhangjiajie, na província de Yuliang. Yuliang, acho que a gente tá falando alguma coisa certa aqui. Ou Yuling. Vai estar aqui, ó, escrito o nome do lugar que a gente tá, que é o melhor lugar para começar a desbravar essa região incrível de Zhangjiajie. Passando uma ambulância chinesa aqui. A gente tá no meio da rua esperando um ônibus para ir pro Grand Canyon. E olha que loucura, porque a gente tá aqui esperando esse ônibus. Ontem, quando a gente chegou, fez aqui no hotel, a pessoa do hotel falou: a gente também vende os passeios aqui da região, se você quiser a gente vende com descontos. A gente falou: beleza. Aí a gente tava no quarto, bateu uma chinesa que falava um pouco de inglês, entrou no quarto, explicou um pouco dos passeios, a gente achou legal, procuramos na internet, os preços dela estavam bons, pagamos, e aí ela simplesmente falou: vocês têm que ir para tal lugar esperar um ônibus. Se não fosse essa mulher, a gente não ia estar aqui, a gente não ia saber exatamente que ônibus pegar. Na verdade, a gente não sabe, a gente tem um nome em chinês, ela falou que é um ônibus roxo e estamos aqui esperando. Se fosse qualquer outro lugar do mundo, eu ficaria muito preocupado por pagar mais de R$2.000. Sim, a gente pagou caro porque serão 3 dias de passeios em 3 lugares diferentes, com muita atividade. Hoje eu vou saltar de bungee jump, já dando um spoiler para vocês, enfim. Pagamos um valor alto para uma pessoa, tipo um Pix, que a gente fez pelo aplicativo WeChat, que eles usam aqui, que é tipo uma rede social com tipo um WhatsApp e também é meio de pagamento. É um super aplicativo chinês. A gente fez o pagamento para ela e ela falou: mais tarde eu te mando os tickets, ingressos e mais informações. Você confiaria fazer um pagamento assim para uma pessoa que você não conhece, que você não sabe o nome, que entrou no quarto do seu hotel, que você nunca viu na vida Que não fala seu idioma. e que não fala seu idioma? E a gente perguntou: você é de uma agência de viagem? Ela: não, eu sou dona de um outro hotel aqui, mas é porque eu sei falar um pouquinho de inglês e aí a recepção do seu hotel não tem ninguém que fala inglês e aí me pediram para vir aqui para ajudar. Mais ou menos assim que funciona na China. A galera é muito honesta, então a gente tá tranquilo, porque eles são muito certinhos, corretos, honestos, e é tudo muito seguro aqui. Então, só vai, na confiança e vai dar tudo certo. A gente tá aqui no ponto esperando o ônibus e aí apareceram essas crianças falando inglês com a gente. É claro, não é aquele inglês perfeito, mas pô, menino tem 10 anos de idade. Agora a nova geração de chineses já veio com uma nova atualização de software. Eles vêm falando mandarim e inglês. A única coisa que a gente falou, né, que aqui é difícil a galera falando inglês, mas Futuro, os chineses estão dominando o mundo. Porque chinês fala mandarim e inglês. Agora vai perguntar pro americano se ele fala inglês e mandarim. às vezes nem o espanhol eles não. Nem espanhol, tem muito americano que não sabe. What's your name? My name is Li Jinwei. Where you're from here? Zhangjiajie? Yes, sir. O que acabou de acontecer aqui de forma totalmente espontânea me fez parar para pensar um pouquinho sobre a história mais recente da China e o que está acontecendo com ela nesse momento. Até pouco tempo atrás, antes dos anos 70, esse país aqui vivia numa miséria. E aí, com a morte do Mao Zedong, que foi o líder que instaurou o Partido da República Popular da China, que é o Partido Comunista aqui, a economia estava totalmente estagnada, muita gente morrendo de fome, de verdade, vivendo na base da miséria. E aí, com a morte dele, foi substituído o poder para o Xi Jinping. E ele resolveu fazer reformas políticas para melhorar as condições de vida da população chinesa. E aí ele resolveu fazer o seguinte: entre várias reformas, abriu o mercado externo internacional. Então ele transformou o comunismo num socialismo com características chinesas, que basicamente a parte do mercado tem características capitalistas, onde é possível acumular riqueza, etc. Mas, ao mesmo tempo, o governo ainda tem controle praticamente sobre tudo. Então, não é totalmente um capitalismo e não é totalmente um socialismo. É um meio termo.
E aí, com isso, o país começou a progredir muito, mas tanto que nos últimos anos o PIB da China crescia mais de 10% anualmente. E aí as pessoas saíram da linha da pobreza, da miséria e começaram a progredir no nível que você já sabe. Praticamente tudo que a gente tem no Ocidente, no Brasil, em vários países, é made in China. Aqui virou uma superpotência. E aí, eu e a Laís, a gente estava conversando sobre a criança que acabou de falar inglês com a gente. Pô, se nos últimos anos a China se tornou o que é, com boa parte da população falando somente mandarim, uma das reformas que esse Xi Jinping implantou e fez com que a China crescesse muito rápido foi incentivar a educação. Eles investiram muito em educação. Inclusive, tudo tem seus pontos positivos e negativos, tá? Do ponto de vista positivo, é claro, o país progrediu demais, mas do ponto de vista negativo, existe uma pressão enorme das famílias, dos pais, incentivando as crianças a estudarem. E existe uma pressão social sobre isso, porque aqui na China existe um sistema de avaliação nacional parecido como o Enem, que você passa a sua infância inteira estudando para na sua adolescência fazer uma prova e dependendo de qual nota você tira nessa prova, você entra ou não nas melhores universidades. Bem parecido com o sistema do Enem. Então existe uma pressão enorme aqui para que as crianças estudem, já que há 2 gerações atrás, mais ou menos, as pessoas viram que estudar mudou a vida da maioria das pessoas. Quem estudou hoje é quem tem dinheiro e conseguiu progredir aqui. Eu acho que não só na China, mas isso vale para o mundo inteiro, né? Mas eles viram na prática isso acontecer. Então eles investem muito em educação. E agora a gente parou para pensar, pô, eu acho que essa geração dos pais atuais viram como a educação e essa internacionalização da China foi algo tão positivo para o país que eles incentivam as crianças de hoje a estudarem inglês. Então, possivelmente, eu falei brincando, a nova geração aí vai vir com um software novo e tal, eu falei brincando, mas se parar para pensar, é real, porque se mesmo com a dificuldade da barreira linguística, né, do idioma deles, só falando mandarim, conseguiram vender tanto e crescer tanto, imagina eles falando inglês, com essa abertura para o mercado internacional. Vai ser gigantesco. A China daqui 10 anos, gente, vai ser outro país, outro país. Pegamos um ônibus e foi ótimo essa chinesa ter dado essa dica desse ônibus, porque você não acha essa informação no mapa do iPhone, que é o que a gente está usando para se guiar aqui na China. E a gente pagou 12 yuanes por pessoa e agora a gente chegou aqui numa parte do parque onde a gente vai pegar um ônibus gratuito até a entrada. Então saiu muito mais barato que se a gente tivesse pedido um táxi, por exemplo, que aí ia dar uns 70 yuanes. Já começamos economizando. Gostei da chinesa que invadiu nosso quarto. Foi rapidinho, em 10 minutos o ônibus chegou aqui na entrada e aqui tem umas barraquinhas que vendem comida, esse totem de power bank, né, que aqui na China a gente encontra em tudo quanto é lugar, barraquinha de roupa e os banheiros também. Mas olha que curioso, a gente foi no banheiro e não tinha papel higiênico. A gente perguntou aqui, a pessoa não conseguia responder, né, usando o tradutor, até que eu achei uma pessoa do parque, perguntei e falou que tem que comprar. Então a gente pagou 5 yuanes comprar esses lencinhos aqui para poder utilizar o banheiro. Fica aí a dica de trazer o seu. Para conhecer Zhangjiajie, a gente precisa de no mínimo 3 dias. Foi o que a gente fez. Reservamos para hoje conhecer o Grand Canyon, que é um dos pontos mais radicais e de aventura de todos os pontos de acesso aqui de Zhangjiajie. O segundo, que é o Parque Nacional, onde tem aquelas montanhas em formato de pilar, de torre, que inspirou o Reino de Pandora do filme Avatar. E o terceiro, que é a Xiamen Mountain, mais ou menos isso. Bom, começando por hoje, a gente resolveu começar por este aqui, porque é um final de semana e a Xiamen Mountain e o Parque Nacional hoje devem estar muito mais cheios
do que o Grand Canyon, por isso que a gente fez essa ordem. Mas se você vier no meio de uma semana, eu acho que tanto faz a ordem dos parques, né? E hoje, especialmente, está acontecendo um evento de ciclismo, então o parque está mais cheio ainda, porque acho que centenas de ciclistas estão indo para lá para fazer um tour, enfim. Aqui na entrada tem um mapa de onde nós chegamos aqui. Nós saímos aqui da cidade, onde está essa linha marrom, chegamos naquele primeiro ponto de parking, pegamos o segundo ônibus e viemos até aqui, onde nós estamos agora. E aí, logo na entrada, a gente vai ver a Glass Bridge, que é a ponte de vidro mais alta e mais comprida do mundo. E depois dela, no final, a gente vai atravessar o canyon. A gente vai fazer uma série de atividades de aventura radicais. Como eu falei, esse é um dos rolês mais radicais e mais estruturados também. Então, mesmo que você não queira fazer essas aventuras como bungee jump, por exemplo, aqui é onde tem mais acessibilidade. Que a gente vai ver aqui, tem estrada, tem trilhas bem demarcadas. Como em todo lugar aqui na China, segurança máxima, detector de metal, raio-x, já é de praxe. Estamos aqui ainda na entrada, é super grande o lugar, como tudo na China. A gente vai passar agora pela bilheteria, aqui também tem lugar para comprar o ingresso, mas a gente já comprou e a gente vai ver, acho que só o passaporte é suficiente. Aqui, ó, já tem uma maquete da ponte, já dá para ter uma noção do que a gente vai ver. Laís, agora precisa do que para passar? Eu acho que só o passaporte é suficiente. Vamos checar se é isso mesmo, se a gente precisa retirar o ingresso em algum lugar. Geralmente na China, passaporte é o que há. Ó, aqui eles checam o passaporte, geralmente os ingressos, tickets, reservas, são todas vinculadas a passaporte, não precisa de papel, nenhum registro adicional. Acaba sendo bem fácil, né? Porque, tipo, seu passaporte tem que estar com você. E também acho que é muito seguro, né? Sabendo que esse ingresso é seu, não corre o risco de alguém roubar o seu ingresso, se você perder, enfim, bem de boa. Agora, para que lado a gente vai? Acho que tem que ser para cá. Existem duas rotas que a gente pode fazer aqui, né, Laís? Na real, são 3. As mais comuns é a rota B, que é a que a gente vai fazer agora, em que a gente começa pela ponte de vidro e aí vai fazendo as outras aventuras até o barco. Sim, olha os spoilers rolando, tem barco envolvido. Tem a rota B1, que você começa pelo barco, vai fazendo as outras atividades e termina na ponte de vidro. E tem uma rota chamada de rota A, que pelo que eu entendi, ela pula algumas coisas. Você acha que não desce pelo canyon, fica só numa parte do canyon e aí também não tem graça, né? Então vamos fazer a rota B, que é a mais comum. Que basicamente a B é de cima para baixo, a A é de baixo para cima. A B1 é de baixo para cima e a A eu acho que só fica em cima. Tipo isso. E ó, já dá para ver a estrutura da ponte aqui, ó, ao fundo. Ah, verdade, nossa, eu não tinha visto. Não, né? Ó, olha aí, ó. Chegando aqui tem uma área de fila, a gente deu sorte que hoje não está tão lotado, não está em tão alta temporada, mas para poder subir, né, na ponte, pisar, a gente precisa colocar esses protetores de sapato aqui para não danificar o vidro e eu acho também para evitar que fique muito sujo esse vidro, né? Imagina toda a galera pisando, a gente quer conseguir ver lá embaixo. E tem um controle de quantidade de pessoas que pode entrar na ponte. Ao mesmo tempo são até 800 pessoas e por dia até 8.000 pessoas. Então se você vier em alta temporada, é interessante reservar o seu horário para poder chegar e não perder, né, a oportunidade de curtir esse que é o ponto alto desse parque. Acho que 99% das pessoas que vêm aqui vêm por conta dessa ponte. Bora colocar então, ó, por cima do sapato. Fashionista. Fica bonita na foto. Tem de várias cores. Tem de várias cores. Deram A Laís pegou um vinho e eu peguei um cor preto. na verdade, fala a verdade, Renan. Deram um azul, acho que eu pus ao contrário. Será que tem lado? Deram um azul pra você, só que você não gosta muito da cor azul e tá com a camiseta laranja, como ele é fashion, aí ele pediu pra trocar pelo preto. Eu peguei o que me deram mesmo. Não sei, será que tá certo isso aqui? Acho que é isso, né? Acho que tá bom.
Logo na chegada já tem esse mirante, a gente consegue ver toda a extensão da ponte, são 430 metros de comprimento, 300 metros de altura e foram utilizados 99 painéis de vidros para poder construir essa ponte. Comenta aí se você teria coragem de passar por ela. Olhando daqui eu tô achando tranquilo, mas vamos ver quando a gente for caminhando, olhando para baixo e vendo a imensidão, se eu vou manter a minha posição. A gente chega numa escadaria em que dá para ver a ponte com aquela visão do alto e aí a gente vai descendo os degraus de madeira até chegar no começo da passarela. Gente, eu acho que eu não sou tão medrosa quanto vocês pensam, porque eu tô achando bem de boa. Ó, aqui tá até baixinho, nem chegou no canyon ainda. Tem que andar mais um pouquinho para ver se vai dar friozinho na barriga. Mas eu acho que o meu problema com altura é velocidade com altura. Só altura eu fico tranquila. O visual daqui de cima é lindo demais, já dá para ter um gostinho do que a gente vai experimentar daqui a pouco, como o bungee jump, que é bem no meio da ponte, como a tirolesa que a gente vai pegar de um lado para o outro do canyon. Mas acho que o mais impressionante é pensar como que eles construíram essa obra gigantesca da engenharia num lugar tão remoto, em cima das montanhas. Esse parque foi aberto para visitação em 2011, aí em 2014 começaram a construir essa ponte e inauguraram ela em 2016, ou seja, foram 2 anos de construção para essa ponte que hoje é um marco de destino de aventura da China. Não só internamente, mas internacionalmente também essa ponte é muito famosa e conhecida. Eu acho que foi um investimento enorme que hoje eles estão colhendo os frutos, né? Já que mensalmente recebem aproximadamente entre 50 a 100 mil visitantes por mês. Dependendo se é alta ou baixa temporada, né? É claro. E, bom, o legal, pelo menos que me impressiona, é como os chineses, desde o início, estão preocupados com a sustentabilidade. E essa ponte foi construída para ter o mínimo impacto ambiental possível. Desde sua concepção, então o seu design, o estilo da ponte, o visual, é para ter o menor contraste possível com a natureza ao redor. Então a ponte ela é bem fina, se a gente vê toda a base da ponte, ela é o mais fina possível para uma ponte dessa magnitude, dessa dimensão. Não tem pilares tão altos, não tem nenhum pilar no meio, por exemplo, são só 4 pilares de sustentação, 2 numa ponta e outros 2 na outra ponta. E eles se preocuparam em até caracterizar esses pilares parecendo com montanhas e rochas características dessa região. Isso não é incrível? É lindo demais. E agora vamos continuar andando por essa ponte e é engraçado perceber a reação das pessoas. Tem gente que não tem medo, como eu, a Laís, estamos aqui tranquilamente, mas tem algumas pessoas, principalmente idosos, que tem muito medo. Acabou de passar aqui, enquanto a Laís filma, por trás dela uma pessoa assim, ó, bem no meio, né? Porque são blocos de vidro. E aí aqui no meio não é vidro, a pessoa passando assim, ó, cuidadosamente. Ou mesmo a gente viu uma senhorinha sentada no chão, tipo assim, ó, bem na pontinha, olhando, voltando. Vamos tentar capturar algumas imagens dessas para vocês. E como que eles fizeram para trazer todos esses equipamentos e materiais para fazer essa estrutura? Como o Renan falou, eles estavam muito preocupados com o impacto ambiental. Mas, geralmente, quando vai fazer esse tipo de estrutura em áreas remotas, se constroem estradas auxiliares. Só que para fazer isso, acaba impactando com o meio ambiente. Só que isso é necessário, né? Porque senão, como que você traz as coisas se você não quiser fazer umas estradas que vão atrapalhar o meio ambiente? Os chineses pensaram nisso e eles utilizaram helicópteros e guindastes enormes que eles trouxeram para cá para poder trazer tudo isso. Eu achei muito louco que essa concepção, essa ideia de fazer esse tipo de coisa em lugares de aventura não é muito comum, pelo menos a gente não vê muito montanhas, canyons com esse tipo de estrutura. E é sempre legal pensar no impacto, então eu estou muito feliz de a gente estar aqui e de ter sido um lugar que foi planejado para
ter uma atração super legal, melhor, várias atrações super interessantes para o turismo, mas sem prejudicar a natureza. Olha, sinceramente, eu tô me sentindo muito segura até para sentar, ficar de boa, inclusive deitar aqui sem problemas nenhum. Primeiro porque a gente tá com protetor de sapato, então o chão tá limpo. E segundo, minha gente, porque são 3 camadas de vidro temperado de 5 centímetros cada uma e os testes que fizeram aqui foram imensos. Utilizaram martelos, deram várias marteladas para ver se o negócio não quebrava. Inclusive passaram com um carro aqui totalmente carregado para garantir a resistência. Ou seja, fizeram muitos testes. Eu confio, não tô com medo nenhum. O lugar é muito legal de visitar. Olhando para baixo, a gente consegue ver o rio que passa lá embaixo no cânion e aqui mais à frente, bem no meio da ponte, a estrutura de onde sai o bungee jump. Eles construíram essa estrutura aqui debaixo da ponte e aí a gente vai ter que descer por essa escadinha daqui a pouco para chegar nessa plataforma onde eu vou me preparar daqui a pouco. Mas agora está em horário de almoço, eles estão fechados, daqui uma horinha abre. Enquanto isso, vamos continuar andando e apreciando essa vista aqui de cima da ponte. Ó, lá do outro lado tem um elevador a céu aberto, tem a tirolesa que a galera tá fazendo e embaixo tem o passeio de barco que nos espera no final. Agora o pessoal do bungee jump já voltou do almoço e eu estou indo lá para a entrada para pegar os equipamentos, assinar um formulário e agora eu tô ficando com frio na barriga. Agora sim o medo tá começando a aparecer. Olha os corajosos, a galera já tá indo se preparando para o bungee jump. Chegamos na área onde a gente vai se equipar. E galera, esse é o maior bungee jump de ponte do mundo. São 260 metros de queda. Pelo menos aqui eles falam inglês, então eu fico mais tranquilo que eu vou poder ouvir todas as informações e compreender tudo certinho, sem precisar ficar colocando no Google Tradutor. Yeah, I bought in my passport. Ele colocou no tradutor perguntando se eu comprei o ticket. Será Ele talvez não fale, mas o cara lá embaixo da segurança fala. É. Ah, eu tô super empolgado. Dá aquele frio na barriga, dá sim. Eu não sou destemido. Eu sou medroso, só que ao mesmo tempo eu sou corajoso de superar os meus medos. Aqui eu tenho que assinar um documento dizendo que eu tenho ciência de que bungee jump é um esporte de risco, de morte, inclusive, e eu estou aceitando esse risco. Tem seguro pelo menos, se eu morrer o seguro aqui vai cobrir 6 milhões de yuanes, que vai ficar para Laís. Não vai ficar nada, não vai ficar porque esse seguro não vai ser acionado. E olha que interessante, aqui eu tenho que colocar a minha assinatura e preciso colocar a minha impressão digital para comprovar de que de fato fui eu que assinei isso aqui. Dos dois lados? Nossa, ó. Impressão digital em cima da assinatura do meu nome. Primeira vez que eu vejo. De novo. Mais uma. Eu assino 3 vezes. Agora chegou o momento de se equipar aqui. Esse equipamento, ele é preso embaixo, no formato de cadeirinha, e por cima no peitoral também. Então não tem como eu sair. Nem por cima, nem por baixo. E é mais confortável assim também, né? Ah, é bem mais confortável. Não sei se lá vão prender nos pés. Muitos bungee jumps é preso nos pés, mas eu acho que não. Acho que aqui vai ser na cintura ou no peito, que na subida é muito mais confortável, porque quando a gente é preso pelos pés, a gente fica um tempão de ponta cabeça. E imagina, eu vou descer 260 metros. Imagina ficar todo esse tempo de ponta cabeça, o sangue vindo para a cabeça, eu acho que não é muito confortável. Mas esse vai dar tudo certo, tranquilo. E olha que interessante, aqui tem umas roupas de wingsuit. Dá pra saltar com a roupa de wing. Provavelmente deve ser pago a mais. Can I jump with the suit? No? Why? Okay, no. You low.
Ok, tá falando que não pode. Ok. Come on. Ele falou pra eu ir lá pro meio da ponte saltar, agora eu vou pegar celular, power bank e... Tá tudo certo aí, Laís? Bora pra lá. Agora, devidamente equipados, vamos lá pro meio da ponte. O acesso para a plataforma de bungee jump fica aqui debaixo da ponte, por essa portinha aqui. Hello. Aqui sim eles falam inglês. E vamos lá. Yeah. Aqui a gente fica já conectado a esses cabos de aço em segurança, aguardando a minha vez. Na minha frente tem 2 indianos que vão saltar e olha que legal. Colocaram música indiana para eles irem ouvindo enquanto relaxa, enquanto espera. E olha que legal, tem uma outra pessoa aqui gravando de drone. É proibido a gente trazer o nosso drone, a gente não pode trazer, mas eles vendem aqui à parte um valor 188 yuanes para gravar. É a parte, né? Não é a mesma empresa aqui do Bungee Jump. É um cara que trabalha aqui e aqui, ó, ele já subiu o drone para gravar os indianos. Quem é traveleiro raiz já sabe que euzinha não vou pular, mas eu tive que me equipar e ficar presa para poder vir daqui embaixo na plataforma, dar força pro Renan e gravar. E como tudo na China, também tive que pagar 30 yuanes para poder descer aqui. Então, ó, já dá like nesse vídeo que tá saindo caro essa brincadeira. Quando esse bungee jump foi inaugurado, ele ganhou o selo do Guinness Book de bungee jump mais alto do mundo, ocupando o primeiro lugar no ranking que antes era da posição do bungee jump lá da África do Sul, que tem 216 metros de altura. Esse aqui, como eu falei, tem 260 metros de altura de salto mesmo, né? A gente está a 300 metros de altura aproximadamente do chão. Então, imagina, eu vou sair de 300 metros e descer lá no ponto mais baixo, a aproximadamente 30, 40 metros de distância lá do chão. Mas hoje ele não é considerado o bungee jump mais alto do mundo do ponto de vista de queda livre. Por quê? A queda livre mesmo são 140 metros aproximadamente. Depois que passa de 140 metros, começa a esticar a corda, que é tipo um elástico. E aí, esse elástico vai esticando até dar mais ou menos uns 260. Dessa forma, o bungee jump é muito mais confortável, porque não vai ter um tranco final quando esticar a corda, porque ele vai esticando ao longo do caminho, reduzindo a velocidade. Então não vai ter tanto impacto, tanta pressão lá no final da queda. Acho que isso é um bom ponto positivo. Atualmente, o bungee jump que ocupa o primeiro lugar do ranking de queda livre mais alta é da Ponte de Macau, que também fica na China. Agora chegou o momento do Renan pular. O cara perguntou de onde a gente é, o Renan falou que é do Brasil e eles mencionam futebol. Mal sabem que o Renan não sabe chutar uma bola nem na trave. Eu não curto muito futebol, meu rolê é isso aqui, é aventura. Nothing inside your pocket, right? Nada. So, how about the GoPro? Oh. So I'm gonna attach this GoPro to your wrist here. Okay. Eu vou com 2 câmeras, uma do lado esquerdo, uma GoPro, e uma 360 aqui do meu lado direito. E contratei o drone também, afinal, acho que vocês merecem uma filmagem, né, de drone, mostrando diferentes ângulos e pontos de vista desse salto. Agora o Renan entrou numa área ó, em que eu não posso passar, tem um portãozinho aqui e acho que eu também tô nervosa, tão nervosa quanto ele. Ele vai com as 2 câmeras aí, que é pra não perder nenhum ângulo. E o coração como tá?
Tá. Fala alto. Tô com frio na barriga. Frio na barriga? Eu vou ir pro outro lado ali pra poder filmar melhor. Ok, até logo. Daqui eu consigo mostrar bem pra vocês a situação. O pessoal tá ali fazendo os trâmites de segurança. O Renan tá ali no cantinho, tranquilo. Tomara que dê certo, tudo bem. Que ele curta muito esse voo. Ó, ali tá o drone. E aqui vai aparecer o Renan daqui a pouquinho pra começar a saltar. Legal que rola uma plateia lá de cima, tá vendo? A galera tudo olhando enquanto ele vai pular aqui. Olha isso, gente! O Rê já tá ali, ó, prontinho pra pular. Dando tchauzinho pro drone. Vocês estão aí vendo as imagens. Meu coração tá na mão. Que medo! Maravilhoso! Nossa, que sensação maravilhosa de adrenalina! É bem tranquilo, eu fico praticamente sentado aqui na cadeirinha. Eu tenho que abraçar essa espuma que tá aqui na minha frente e só curtir, agora é só relaxar. É muito bom, a gente chega a cerca de 150 km por hora em queda livre durante uns 3 a 5 segundos e é bom demais. Agora eles vão começar a subir, tem uma máquina lá, um motor puxando a corda, eu não preciso fazer nada, agora é só curtir o visual. Nossa, muito tranquila, suave a subida. É engraçado que a galera ficou olhando ali da ponte de vidro, logo em cima. Safety on. Thank you. Sit back there, sit down. Very good. Very well done. E aí, Rê? Uou! Maravilhoso! Foi bom? Muito bom a sensação de adrenalina. Okay, right? Okay, right? Yeah, okay. So outside there, out there, and wave your both hands. Até ganhei um certificado de coragem. Nossa, eu tô... Nem sei como me explicar ainda com adrenalina no corpo. Esse tipo de atividade que libera adrenalina ou que são perigosas, pra mim, me faz me sentir ainda mais vivo. Estar perto da morte me faz valorizar ainda a nossa vida, viver com intensidade. Uma sensação maravilhosa que só quem já viveu consegue sentir, entender. Eu não consigo nem explicar, não tenho palavras para explicar o que eu estou sentindo. A Laís não foi, obviamente, mas eu respeito isso, todo mundo. Bungee jump não é para todo mundo esse tipo de atividade, de fato. Para mim é, mas aqui agora a gente está continuando a trilha e vamos fazer o zipline, que é a tirolesa, que eu acho que deve ser tão emocionante quanto, não tanta adrenalina, mas a gente atravessou o canyon pela ponte, obviamente, e agora a gente vai atravessar de volta o canyon de um lado para o outro, descendo de tirolesa. E a Laís vai dessa vez. Para quem tem medo de altura, aqui tem um simulador de realidade virtual que faz como se você estivesse voando pelo canyon. Tem muita gente ali que estava até com medo de pisar no vidro. Talvez esse daqui seja um rolê que vale a pena, mas a gente vai passar direto, vamos descer para zipline porque a gente gosta de realidade. Para que eu vou vir num lugar lindo desse para ver realidade virtual? Mas tem quem curta. Agora chegou a minha vez de ficar com friozinho na barriga. A gente está aqui na fila da tirolesa. São 300 metros de altura, 300 metros de comprimento, ela pode chegar a 120 km por hora
Só que demora uns 30, 40 segundos, então é rápido. Dá medinho, mas é rápido. Vamos que vamos. E nesse aqui, ao invés da gente ir vestido como equipamento de escalada, de bungee jump, coisa do tipo, o que é comum em muitas tirolesas, aqui é tipo uma cadeirinha que a gente vai sentar, acho que vai prender alguma coisa na hora e aí já segue o baile. Faltam 4 pessoas na nossa frente e é interessante que a gente vai, a cadeirinha desce com a gente, aí depois existe um sistema de mecânico que puxa a cadeirinha de volta sem ninguém para as próximas pessoas descerem em seguida. A equipagem é super rápida. Laís sentou na cadeirinha, ele tá fechando ali na frente e já vai soltar. Prende as pernas também. Boa descida, Laís! Dá medo só no começo, depois é incrível! Uhul! Olha a chegada, olha a chegada! Sim! Uhul! Muito legal! E aí, meu amor, como foi? É muito da hora! Muito legal, bem mais tranquilo que bungee jump, mas o visual é surreal. Ima, rima meu forte. Agora vamos correr para o passeio de barco. Temos que fazer uma trilha até lá. A gente tem que descer de escorrega, corre! Ah, vamos descer de escorregador, então bora! Da tirolesa até o escorregador é só algumas escadas, não dá nem 2 minutos. E eu tava preocupada assim, se eu ia conseguir escorregar. Eu tava falando hoje de manhã pra eu falei, putz, será que eu vou de short? Porque às vezes quando você vai de short em escorregador, não escorrega. Mas eles dão aqui ó, um tecidinho e umas luvinhas pra gente poder escorregar com certeza. A gente vai descer de escorregador, mas também tem a opção de descer de trilha ou então de descer em um elevador panorâmico que também tem uma vista incrível. Mas como a gente já fez a tirolesa e a gente curte a aventura, escorregar é mais legal. Vamos colocar agora uma meia calça, porque é uma calça pela metade. Vamos colocar aqui para poder escorregar. Dá uma voltinha. Não permitiram levar câmera aqui na descida, então a gente vai ter que arrumar um outro jeito para gravar para vocês. Com esses óculos aqui, ó, aqueles óculos Ray-Ban com a Meta, ele grava também. A qualidade não é tão boa, mas pelo menos resolve nessas situações em que câmera normal não é permitida. Ok? Like this is okay? Okay. Sit down, please. Open your leg. Open your leg. Open, slow down. Slow down. Okay, bye bye. Bye. Uhul! Ah! Socorro, vou bater em você. 请按滑道视觉操作方法滑行，抓住扶手。 Tô desacelerando aqui porque eu não tô sabendo me posicionar muito bem. E meu tênis, eu entendi, ela falou pra levantar o tênis. Só que como eu não tô de calça, ela tá vindo um pouco mais devagar. Ou não. E galera, é longo esse daqui, hein? Ó a vista. Será que a gente vai ser punido? Tem umas câmeras aqui, a gente tá fazendo coisa que não pode. Mas não tem ninguém pra ver. É bem rápido! E agora tem uma curva.
Tem uma pessoa aqui na frente, então vou devagar, pra ninguém se acidentar. Vem, Laís! Tá parecendo o Silvio Santos. Pra ninguém brigar comigo, que eu tô com a câmera, né? Eu tenho medo de brigar comigo. Vem, Laís! Acelerada! Tá na curva! Aí, agora, Venha! agora vai! Vem, vamos! Vamos, solta a mão! Uhul! Curva! Ah! Aqui na frente tem pessoas. 这里前面有人要减速， Go, 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 go! Uhul! A Laís tá na fila dos lentos. E eu tô livre aqui, ó. Na minha frente. Ah! Uhul! Pra frear a gente abre as pernas. Segura aqui. Nossa, aqui é muito divertido. Aê! Chegou! Eu e uma chinesa atrás de mim. E o bondinho da Laís. Olha como a chinesa é super fofinha. Ni hao! Ni hao! E o bondinho da Laís ainda lá atrás. A galera acabou com a graça, foi muito devagar. Tava mó divertido. Fazer o quê? A gente vivendo sempre no limite, são 4h28, boatos que o último barco sai às 4h30, mas deu tempo da gente pegar. Esse aqui é o barquinho. Como que vai ser o passeio? Não faço ideia, mas pelo menos estamos aqui. Agora, depois de tanta aventura, chegou a hora de dar uma relaxada, porque apesar de parecer que a gente está num parque de aventuras radicais, a gente ainda está num parque de natureza, num canyon, e esse passeio de barco, a gente chegou aqui no rio, abaixo da ponte, ou seja, a gente está a 300 metros para baixo, e vamos começar a andar por dentro do canyon, podendo ver de pertinho a natureza e a falésia. Olha, esse passeio de barco é bem... foi só 1,5 km, 2 que ele anda, então não dá nem 10 minutos direito. E do lado tem uma trilha que dá para ir andando. Eu acho que a gente vai preferir voltar a pé mesmo para continuar vendo as belezas do canyon, porque o barquinho eu achei assim, esperava mais. Agora a gente está chegando ao final do circuito e tem duas opções para ir embora. Uma seria voltar, seja pelo barco ou pela trilha aqui do lado, até lá onde a gente chegou para pegar o elevador e sair por cima, pelo mesmo lugar onde a gente chegou. Ou então tem um outro lugar por onde a gente pode ir embora, que é continuando a trilha. A gente está fazendo o circuito B e eu prefiro a gente continuar pela trilha aqui, para ter mais conexão com a natureza, caminhar um pouquinho, sentir a energia das árvores, da cachoeira. E olha que engraçado, aqui está o rio, a cerca de 2 metros, 3 no máximo, abaixo de mim, a linha d'água. Mas, se a gente andar para cá, olha onde que está o rio. Lá embaixo, nós estamos basicamente em cima de uma cachoeira. Mas para uma barragem, na real, né? Não é uma cachoeira natural, construíram tudo isso aqui, eu acho que para formar esse trecho de rio, algo do tipo. Então vamos continuar por aqui. E olha que interessante, em vários pontos aqui do parque tem esse tipo de catraca em que ela só gira para um lado, ó, para lá sai, só que se eu tentar voltar, não volta. Então o que significa, em determinados pontos do parque, conforme você vai avançando, você não consegue mais voltar, como vai ser o meu caso agora. E olha que interessante, os chineses são muito preocupados com a segurança. Em alguns pontos da trilha tem tipo um telhadinho, essa estrutura metálica com madeira por cima para proteger de pedras, para não cair uma pedra na nossa cabeça, né? A gente está andando aqui bem do lado da parede e o tipo de rocha dessa região é arenito com quartzito.
E arenito é praticamente uma rocha formada com areia ao longo de milhões de anos. E aí, com o passar do tempo, com chuva, vento, esse tipo de coisa, vai ocorrendo erosão e naturalmente com erosão pode cair pedras, esse tipo de coisa. Inclusive esse cânion é formado por conta do processo de erosão ao longo de milhões de anos, né? A chuva vai gerando rios, o rio vai passando e esculpindo a rocha, fazendo com que o cânion fique cada vez mais profundo. É lógico, isso leva muito tempo para acontecer, mas é basicamente dessa forma que um cânion é formado, não só aqui na China, mas acho que em qualquer lugar do mundo. E falando de segurança, olha uma câmera, ou melhor, não uma, duas, uma para lá e outra para cá, ao longo da trilha aqui. Estamos sendo vigiados a todo instante. Mas, tô fazendo alguma coisa proibida? Não tô. Eu tô fazendo algo ilícito? Não tô. Então por que ter medo de ser vigiado? Pelo menos dá Eu não devo, não temo. Quem não deve não teme, não é mesmo? Então, na minha opinião, até é bom estar sendo vigiado. Para se por acaso eu esquecer a minha bolsa em algum lugar, porque eu tenho uma memória de Dory, certamente vou encontrar. Inclusive, ao longo dessa viagem, quando a gente estava viajando com o grupo de latino-americanos, a gente estava num grupo de umas 20 pessoas viajando juntos em diferentes cidades pela China. A gente pegou, acho que pelo menos uns 6 voos. Ó, seria bom se eu tivesse olho atrás, né? Ainda o de trás é cego, pelo menos por enquanto. Várias pessoas ao longo da viagem, os latinos, perderam coisas, desde notebook no aeroporto, outro perdeu mala, outro perdeu câmera mesmo, passaporte, esquecendo nos lugares. E encontraram. Dentro acho que uma mala que alguém esqueceu tinha dinheiro. Tava todo o dinheiro lá. E isso assim, ele esqueceu numa cidade, pegou o avião e só foi lembrar numa outra cidade. E aí ligaram para o aeroporto e falaram, tal pessoa esqueceu tal item aí. Aí a equipe de segurança do aeroporto foi lá, o item, o notebook desse amigo que esqueceu estava exatamente no lugar. Aí o pessoal pegou, colocou acho que num próximo avião e mandou para a cidade onde a gente estava, ou seja, aqui é realmente muito seguro, a gente está vivendo, e olhando na prática, o lugar é seguro, agora eu já nem tanto. Caminhando aqui por essa parte do cânion, que é mais natural, comecei a lembrar de tantos lugares que tem no Brasil que são muito parecidos ou até mais bonitos. A gente viajou por todos os estados, o Brasil tem canyons incríveis, mas não tem o nível de estrutura que a China tem para receber turista. Pensa só, esse lugar aqui é muito bonito, mas vamos combinar, não tem nada demais comparado com outros. O que eles fizeram? Eles colocaram estrutura, colocaram atração, meteram uma ponte, tirolesa, elevador, várias coisas para atrair os turistas, e isso faz diferença. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, o Brasil recebia cerca de 6 milhões de turistas internacionais, estrangeiros, por ano. A China, antes da pandemia, recebia 65 milhões de turistas internacionais por ano, ou seja, mais de 10 vezes mais, gente. E isso é porque nós estamos aqui, eu e o Renan, a gente não fala o idioma local e a gente conseguiu curtir todo esse passeio aqui de forma tranquila, tem estrutura, tem acesso fácil. Vai visitar um cânion, um lugar lindo assim no Brasil. É difícil de chegar, é caro, você só consegue fazer com guia, você não consegue fazer sozinho. Dificilmente vai ter alguém falando inglês. Aqui também não tem, mas como tem placa e a estrutura é boa, você consegue se virar, os turistas conseguem curtir. Então é muito triste ver como o nosso Brasil teria um potencial para ter lugares tão incríveis quanto esse, mas infelizmente o turismo é sucateado no nosso país. E antes que venham falar que eu tô com complexo de vira-lata, querendo falar que outro país é melhor que o meu,
Não, não, não. A gente quis muito conhecer primeiro o Brasil antes de sair para o mundo. A gente foi para todos os estados e eu posso dizer que o Brasil é lindo, incrível, tem belezas mil vezes melhores que essa. O que eu estou dizendo é que a gente não cuida das nossas atrações culturais, que a gente não investe em turismo e que o nosso Brasil teria potencial para dar de 10-0 na China facilmente. Mas, infelizmente, não é essa a realidade, né? Continuando a reflexão, eu particularmente gostaria de estar o quê? Ali, ó, no meio do mato, nas pedras, caminhando pelo meio da água, porque eu gosto de aventura, aventura mesmo. A gente já fez isso bastante no Brasil. Aqui não, aqui é bem estruturado, tem que andar aqui, ó, na linha, não pode sair, não pode andar ali. Beleza, eu entendo que pra mim não é tão de aventura quanto eu gosto. Mas para a massa do povão mesmo, que é quem move a economia, quem move o turismo, a massa, a quantidade maior de pessoas não é tão aventureira quanto nós somos. E aí eu entendo que do ponto de vista econômico, de turismo, esse tipo de estrutura sim faz muita diferença para trazer investimento, para mais pessoas virem e fazer a roda girar. Inclusive, né, eu tava falando pro Renan, a massa mesmo de pessoas tem medo até de passar pelo vidro, quanto mais andar pelas pedras. Mas outra coisa que é interessante de ter uma estrutura assim, é que fica mais acessível para pessoas. Eu não reparei, confesso, tem bastante escadas aqui, não reparei como que é a parte de acessibilidade, mas eu acredito que seja possível, né? Pelo menos tá mais fácil de viabilizar assim, se fosse natural. Cadeirante eu acho que não, cadeirante pelo que a gente passou não rola não, mas, por exemplo, senhores de idade, pessoas idosas, idosos, a gente viu um montão, tem muitos idosos aqui, inclusive a maior parte da população chinesa são de idosos hoje, então eles têm uma preocupação muito grande com a terceira idade, né? Não só para turismo, mas em todos os sentidos, da parte econômica, política, social da coisa, né? Então, assim, ter esse tipo de estrutura... Eita, tá vindo gente ali. Tem uma árvore aqui no meio do caminho. Facilita para todo mundo e pra gente, por exemplo, que como não tem a parte natural, eles tiveram alternativas, que é ter a tirolesa, ter os esportes radicais, então fica legal para todo mundo. E o legal dessa trilha também é que a gente acaba conseguindo andar mais rápido, afinal agora faltam 3 quilômetros pra gente conseguir chegar até o final, a gente tem que acelerar. Vamos que eu estou morrendo de fome porque a gente só comeu um café da manhã e não almoçamos, agora já são 5 horas da tarde mais ou menos. A minha nutricionista não veja esse vídeo. Aprendi uma frase em chinês. Wo an lan. O que significa? Wo é eu, an é fome e lan é agora. Então estou com fome agora. Preciso comer, quero comer. Wo an lan. É a versão chinesa de tô com fome, quero merendar. Olha, até agora, durante essa caminhada, confesso para vocês que estava bonito, mas não me impressionou. Esse é uma das os malefícios de viajar demais. A gente vai tanto lugar incrível que... Uou, fica parada. Vocês viram, galera? Pousou em mim? Pousou em você. Ai, que linda! Mas o que eu ia dizer é que aqui é um lugar muito lindo. Só que pra mim não estava impressionante das belezas que a gente já viu aí pelo Brasil, pelo mundo. Porém, na hora que a gente continuou andando aqui, a gente deu de cara com a entrada de uma caverna no meio do cânion, que o meu queixo fez assim, ó. Que lugar lindo! Então refaz aí esse queixo. Olha a entrada. Agora a gente vai entrar na Caverna dos Bandidos, é isso mesmo, tem uma plaquinha ali na frente que fala que aqui foi onde alguns bandidos forasteiros, fora da lei, utilizaram tanto para moradia quanto para exercícios, etc. Usaram esse lugar mais ou menos, não se sabe ao certo datas, mas estima-se que foi mais ou menos no final da dinastia Qing e início da República, entre os anos 1600 aos anos 1949, mais ou menos. Porque nesse período estava acontecendo muitos conflitos internos na China, instabilidade política, econômica, surgiram vários grupos armados, guerra civil mesmo, e aí
alguns desses guerrilheiros usaram a caverna tanto para preparo de pólvora. Uma curiosidade, sabia que a pólvora foi inventada pelos chineses? Pois é, mas muito antes disso, muito antes, tá? Aqui também tem alguns vestígios de trincheiras, esse tipo de coisa. Não sei se a gente vai conseguir ver, porque pelo menos aqui já está bem escuro no início da entrada da caverna. Vamos ver como vai ser ali pra frente. Se der pra gravar, a gente vai mostrar pra vocês. Muito louco, a trilha se estende como uma passarela no meio da caverna. Tem algumas luzinhas para sinalizar o caminho. A gente deu sorte que a gente estava com a lanterna na mala, então a gente conseguiu mostrar um pouco mais disso para vocês. Cara, realmente esse passeio aqui é muito legal, porque tem de tudo um Agora pouco. te surpreendeu, né, Laís? Sim, mas é que eu tô... Antes eu não tinha dito que não tinha me surpreendido. Eu disse que só pela parte natural não me impressionou. Mas agora contando toda a parte de aventura que a gente viveu, a parte de trilha, a trilha que a gente fez e agora chegando numa caverna, realmente é um passeio imperdível aqui na China. E olha, continua. Da caverna a gente vai entrar num túnel agora. Caraca, que negócio louco. Tem até LED no túnel, olha isso. Olha o nível da construção dos caras. Mas eu dá acho até- que esse túnel é recente, não é dos bandidos não. Não, olha isso, tem até câmera ali atrás. Aonde? Oi, ou melhor, ni hao. Final da trilha, pelo menos até esse trecho, a gente encontra um outro barquinho. Será que esse barco é que faz o trecho de 2 km? Não sei. Porque logo ali na frente tem mais barcos. Então talvez seja outro trechinho pequenininho. Porque agora acabou a trilha, não tem mais como continuar por trilha, é só... A única opção Com é o barco. E, gente, nossa, a gente tá andando nas boias aqui. Tô tentando não mover muito a câmera, mas difícil. Ó, a galerinha. Mesmo esqueminha de barco que anterior. Ei. Pessoal dando tchauzinho pra câmera. Vamos que vamos. Agora na saída do parque, começamos a ser abordados por algumas pessoas falando em chinês. A gente entendeu que se trata de taxistas ou motoristas, sem ser taxistas legalizados, mas enfim, oferecendo pra gente ir. Que é o seguinte, a gente pagou 12 yuanes por pessoa, 24 no total, de ônibus da cidade onde nós estamos hospedados até aqui. E aí ele tava cobrando 40. Aí eu falei, não, por 40 eu não vou, por 30 eu vou. Pô, pagar 8 yuanes a mais para já poder estar em frente ao hotel rapidinho, você tem que ficar esperando o ônibus, eu tô morrendo de fome, enfim. Aí ele pensou e falou, vamos. Só que aí ele divide o carro, a gente vai pagar 30 e tem mais um outro casal que vai junto com a gente. E ele tá chamando, ó. Não queria, só que... Pra ele não compensa levar só 2 pessoas e o outro casal não queria ficar esperando chegar mais gente. Aí como ele ia perder os 40 do outro casal, aí ele falou, não, tá bom, eu faço por 30. Ou seja, tudo na China, minha gente, a gente tá aprendendo, é negociável. Mesmo se você não entender o idioma, põe no preço de... Pechincha. Ok. Ok. O que ele falou aí? Ele falou que vai levar a gente pra Wuligan, mais ou menos. É o nome da cidade onde a gente está hospedado. Eu não sei pronunciar direito, mas eu sei escrever. Começa com W-U-L-I e alguma coisa. Certeza que é essa, né? Vai que tem outra. Não, é essa. Vamos que vamos. Chegamos no nosso carrinho. Ó, tem 2 assentos aqui na frente. Bora lá. Chegando no nosso hotel, já tem comprinhas nos esperando. Obviamente, estamos na China, fiz várias comprinhas online e mandei entregar pra cá.
Agora, os nossos celulares estão com 5% de bateria Uma cada das coisas um. que a gente comprou foi Power Bank, mas esse ainda não chegou. Lembra? Se você assistiu o vídeo anterior, lembra que a gente perdeu um Power Bank porque ele foi confiscado pela segurança do metrô? A gente trem. acabou do trem. A gente acabou voltando muito tarde e não deu tempo de pegar o Power Bank e perdemos. Ficou lá. Comprei outro online, deve chegar amanhã. Isso aqui é só a parte das comprinhas. O que será que eu comprei? Olha, eu comprido e é fininho. Não é o que vocês estão pensando. É pra esse lado aqui? É pra cá. Unboxing de comprinhas online pelo site Taobao, que é o principal site de compras online deles aqui. Eu comprei um pau de selfie. Ó, meu pau de selfie que pra gravar pra vocês faz diferença. Aqui, ó. E mais do que isso, ele também é um tripé. Olha que da hora. Tripézinho para celular, compacto, simples de usar. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Coloca o celularzinho aqui, dá para girar também. Como que gira isso? Não sei, eu vou aprender daqui a pouco. A gente tem visto bastante gente aqui na China usando esse tipo de tripé, porque é muito compacto, leve, simples, fácil de usar, levar para os lugares. E aí para tirar, tipo, uma foto, nós dois, eu e a Laís, a gente tá sentindo bastante dificuldade. E eu não quis trazer o meu tripé maior que eu tenho, deixei no Brasil, porque seria um trambolho de ficar carregando, pesado, volumoso. Isso aqui, ó, muito mais prático, para coisa simples, né? Para tirar uma fotinha, um videozinho assim, ó, para vocês é suficiente. Eu achei ele baixo, mas vamos ver na prática como que vai ser. Eu comprei nesse tamanho pensando no tamanho dele fechado por ser bem compacto. Tem 26 centímetros aqui de comprimento. Tem alguns que são maiores, mas fechado fica um pouquinho maior. Talvez a gente pode comprar. Isso aqui, ó, eu paguei R$60. Na verdade foi 60 yuanes. 60 yuanes. Convertendo para real vai dar tipo uns R$55 mais ou menos. Ou seja, bem barato. Aqui na China tá uma febre, muita gente usando. Eu não vi ninguém no Brasil ainda usando esse tipo de tripé compacto, que também é pau de selfie. Mas tenho certeza de que isso aqui vai virar uma febre no Brasil muito em breve. E essa bagunça aí atrás, gente, é roupa limpa, viu? Que a gente lavou ontem e deixamos aí pra terminar de secar. A máquina, ela é secadora também, só que demora umas 3 horas pra secar. Aí quando a gente tirou, tinha uma outra peça ainda que tava meio úmida, talvez eu coloquei muita roupa de uma vez só na máquina. A gente deixou ali pra finalizar, secar, já tá seca, certamente tá seco, porque aqui faz muito calor. Deixa eu ver, ó, tá. Isso aqui, ó, que era uma calça mais grossa, ó, totalmente seca. Agora, vamos comer, Laís? Bora. Viemos jantar o quê? Hambúrguer. Por quê? Essa região, essa província onde nós estamos de Hunan é muito conhecida pelo quê? Por comida picante. Muito picante. Muito picante. E a gente já comeu bastante, a gente tava em Changsha, a gente tava em vários lugares com viagem aqui nos últimos vídeos aí, com a galera que tava com a gente. A gente conseguiu provar bastante comida típica. Hoje, depois da trilha, depois do que a gente fez, eu falei pra ele, nossa, eu quero uma comida fácil de comer, que eu não posso sofrer tanto. Aí a gente veio pra um lugar que vendia hambúrguer, aí a gente escolheu um hambúrguer, e aí o Renan pensou, vamos perguntar se esse hambúrguer que a gente escolheu tem pimenta? A gente perguntou e tinha pimenta, era apimentado. Aí a gente trocou e ela falou, qual que não tem? A moça falou que esse aqui não tem. Tem uma criança aqui, ó, atrás. E esse hambúrguer aqui é de mushrooms, é de cogumelo. E aí a gente pegou também alguns franguinhos. Não, eu acho que é um hambúrguer e tem cogumelo. Então de carne com cogumelo. Aí pra beber, a gente foi na loja ao lado, que vende esses Lai Cha ou Bubble Tea. Crescia, muito bobinho. Compramos um Bubble Tea e um hambúrguer e é o que tem pra hoje. Ni hao.
Agora viemos fazer massagem nos pés, porque aqui é barato e a gente aproveita cada oportunidade que a vida nos dá, né, Laís? É isso aí, por 60 yuans, um pouquinho menos do que 60 reais, uns 50 e poucos. A gente ficou 20 minutos com o pé de molho e agora vai ser 40 minutos de massagem nos pés. Acho que vale a pena, ainda mais depois de tanto que a gente andou. Eu ainda estou, ó, com os meus pés aqui, daqui a pouco vou receber a massagem do meu amigo Gaspar. A minha massagista pelo menos já chegou.